Olá, muito bom dia, amigo pecuarista. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. Perdão, hoje é quinta-feira, Devaneiro, último dia do mês de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre os confinamentos da JBS com a equipe de Lucas do Rio Verde, lá em Mato Grosso. E quinta-feira, claro, é dia de ovinocultura aqui no Balcão do Boi. E o tema de hoje vai ser sobre estratégias para segurança alimentar animal no semiárido, com a pesquisadora da Embrapa, lá de Sobral, no Ceará. E também teremos a meteorologia para áreas de pastagens e lavoura e, claro, todas as informações dos nossos remates que acontecem aqui no Canal Rural. E para iniciarmos essa quinta, vamos de Conexão JBS. Bom, então vamos desembarcar lá em Lucas do Rio Verde para conversarmos com o Thales Lucenas, ele que é gerente de confinamentos lá de Lucas do Rio Verde, gerente de confinamento da JBS. Olá, Thales, bom dia, tudo bem? Bom dia, Devanir, tudo jóia? E você, como é que tá? Bom também, sempre bom e animado e cada vez mais confiante nessa ferramenta imprescindível para o produtor, que é o confinamento. Então, dentre todas as características, as vantagens, os pontos sobre o confinamento, é isso que eu quero tratar contigo hoje, viu, Thales? Não, bacana, Devanir. Então, com confinamento na sua capacidade máxima para essa época das águas, né? A gente que reduz a lotação de animais por baia para minimizar os impactos da chuva. Então, dentro desses manejos, dessa dieta mais quente que a gente faz para o período onde o animal precisa de um ganho energético maior, a gente está trabalhando e suando em cima dos animais. Agora, Thales, com há mudanças, né? Vem aprimorando essas condições. Antigamente nós tínhamos só uma condição para se colocar um boi no confinamento. Hoje nós temos outras modalidades, modalidade boitel e tal, e é justamente sobre essas modalidades que eu gostaria que você fizesse, então, uma apresentação para o produtor que está nos acompanhando e para que ele possa ter a certeza do que nós estamos ofertando a ele, que é as vantagens do confinamento. Thales. O Devanir, a gente tem trabalhado aqui em Lucas, nós temos 4 modalidades, né? Hoje a maioria dos nossos negócios são na arroba produzida, certo? Arroba produzida é uma opção que o pecuarista ele só vai pagar se o confinamento engordar o boi dele, tá? Então, o confinamento assume o risco da engorda de receber só se o boi engordar. Então, é uma opção para um pecuarista um pouquinho mais tradicional, certo? Certo. Nós temos a opção da diária, que é uma opção que, para animais de alto desempenho, ela é muito viável, né? Os animais que desempenham aí acima da média acabam expressando no coxo e no seu desempenho de ganho de peso essa diferença. Então é uma opção que a gente trabalha bastante também. Nas fêmeas a gente trabalha na ração por quilo, onde as fêmeas pagam o quilo de comida consumido mais o custo operacional do dia, certo? E temos também aquele pecuarista mais tradicionalzão, que não quer se envolver em nenhum risco nenhum, que é a parceria, onde a gente pega as arrobas do pecuarista para devolver lá no final do abate. Ah, tá certo. Então, 4 modalidades. E os detalhes de cada uma dessas modalidades, verificar a que se encaixa melhor no perfil de cada produtor, o ideal é sentar, fazer uma visita ou receber vocês aí na propriedade e aí faz conta, traça todos os planejamentos aí. O importante é que no período das águas ou no período da seca, ele possa desocupar a fazenda dele, colocar uma outra categoria e terminar a boiada no confinamento.
Como você está Exatamente. próximo da indústria, Thales, me fale também sobre essa vantagem aí. Muita gente que coloca os animais com a gente, Devanir, já trava os bois com o Tiago lá em Diamantino, com a Josi em São Paulo, né? Então essa ferramenta do boi a termo, aliada com o confinamento, é um casamento que dá muito certo, né? Porque no confinamento você sabe exatamente quando os animais vão ser embarcados para o frigorífico e sabe exatamente qual o preço que vai ser pago, qual o preço foi negociado. Então o pecuarista consegue dormir tranquilo. É isso aí. Não coloca dinheiro na frente, já assina o contrato e fica despreocupado. E lembrando à luz de que os bois continuam sendo de propriedade do produtor. Então ele pode a todo momento, assim que quando queira, fazer uma visita e lá conferir em loco essa boiada. Quer dizer, é um outro ponto extremamente forte para o produtor que quer fazer o acompanhamento dessa boiada, né, Thales? Com certeza. Nós trabalhamos aqui com volume de 40 mil animais por ano, né? E esses 40 mil animais são 100% de clientes. O Boitel, ele não compra um boi, certo? Então, a fazenda está sempre de porteira aberta, sempre com um cafezinho quente aqui para receber o pecuarista, para ver os animais, para conhecer nosso sistema, acompanhar embarques, enfim. Tudo que ele precisar, nós estamos à disposição. Thales, eu costumo dizer o seguinte, que quem usa tecnologia não vai retroagir nunca. Quer dizer, ele começa a usar uma biotecnologia, por exemplo, ele não vai recuar. Quem usa essa ferramenta do confinamento já retorna sempre, porque ele confirma realmente a lucratividade. Nós estamos falando de ganhar dinheiro juntos, né, Thales? Com certeza, com certeza. Muitos clientes têm feito estoque de boi magro na sua fazenda e deixa a terminação com o Boitel, né? A parte da engorda, a parte de acabamento, é tudo terceirizado. Com isso, na fazenda ele aumenta a lotação e também não precisa ficar se preocupando com animais pesados dentro da fazenda, com compra de rações, montar uma estrutura de engorda, né, com coxos, enfim. E aqui é uma extensão, acaba sendo uma extensão da fazenda dele, onde ele pode vir a qualquer momento e visualizar a boiada, como está indo, como está o desempenho. Tá certo. Thales, então, eu gostaria que você, nesse momento, então, querendo fazer alguma referência, fazer alguns agradecimentos especiais, fique à vontade para o nosso bate-papo e como se diz, né? Chamar a turma para ir tomar esse café aí e fazer conta. Eu adoro essa conversa de fazer conta, que aí gera lucratividade. Com certeza. A conta do confinamento é muito simples, né? Porque a gente já tem todos os números na mão, números de desempenho, números de custo e o número do boi da venda, do preço da roupa do boi na venda. Então é uma conta muito fácil de se fechar, né? Então eu queria convidar qualquer pecuarista que está ouvindo, seja de perto, seja de longe, seja presencialmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, nós estamos 100% à disposição para conversar, tirar dúvidas e poder trabalhar nesse ano de 2019 juntos. Tá certo. Thales, muito obrigado pela sua participação, tenha um ótimo dia e até a próxima oportunidade. Ok, obrigado, Devanir. Um abraço. Certo. Um abraço Falei aí. Thales Lucenas, lá gerente do confinamento de Lucas do Rio Verde. E agora nós seguimos aqui falando sobre essas vantagens e as modalidades do confinamento, porque a Josi está pronta para responder você através de uma ligação, através de e-mail, através de WhatsApp, enfim. Nós temos todas as condições aí, a Josi está aqui em São Paulo, na unidade Anhanguera, na mesa de boi a termo para tirar as suas dúvidas. E é para lá que nós vamos. Olá, Josi, muito bom dia. Conversa importante, eu gosto sempre de falar dessas modalidades do confinamento, e aí eu fico sempre copiando as suas palavras, dizendo o seguinte: de maneira assim é que se ganha dinheiro, nós estamos aqui para mostrar a viabilidade econômica para o produtor, não é mesmo?
É isso mesmo. Bom dia, Devani. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro eu vou falar que eu tô bravo com você, que eu recebi um vídeo você fazendo uma carne supimpa 19,53. Mas depois a gente conversa. Eu vou falar de confinamento um pouquinho. E a carne era 19,53. Perfeito. Adorei o papo aí com o Thales, é isso mesmo. Pecuarista, combina de tomar um cafezinho quente, passado na hora, para você fazer conta. E hoje eu vou falar um pouquinho, Devani, como que é a modalidade ração por quilo. E é uma conta, simplesmente é a matéria natural vezes o quilo consumido por animal, mais um operacional combinado com o pecuarista, um operacional fixo. Então, o que é? O pecuarista paga pelo quilo da ração que consumiu. E essa modalidade, normalmente, a gente usa nas fêmeas, tá? Então, é isso que é tão prático, é conta. É sentar, fazer conta, aumentar o desfrute, aumentar o faturamento. Vacina e morte é por conta do confinamento, então não tem dor de cabeça. Preferência de escala, a gente tem aqui por estar ligado com as unidades da JBS, né? Então, o pecuarista também não desembolsa o dinheiro de imediato quando coloca os animais no confinamento e as despesas é tudo acertada só no final do abate. Simples assim é ouvir e ligar para a Josi. Telefone do Bom Negócio, 11 999 9284 1499. Perfeito? Perfeito, e pode fazer contrato com a gente aqui, ou se tiver lá em Lucas do Rio Verde, fazer o contrato com o Thiago Bessa na nossa unidade lá em Diamantino, Guaiçara, Castilho, Terenos, entre em contato com a gente que a gente vai direcionar com quem conversar, com quem poder sentar e fazer conta. É a hora de estender o tapete vermelho, né, Devani? Sempre, todos os instantes. Josi, muito obrigado. Hoje é quinta-feira, amanhã é o dia do nosso balanço, é o balanço semanal, tá bom? Então nós temos o nosso compromisso às 8 da manhã aqui no Conexão JBS. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau, muito obrigado, até amanhã. Eu falei com a Josi Godrin, trazendo as informações direto da mesa de boi a termo da unidade Anhanguera aqui de São Paulo. Bom, nós vamos ficando por aqui com Conexão JBS, mas eu não vou embora não, porque na sequência aí eu já quero te fazer um convite bacana, que na sequência nós vamos falar com a doutora Ana Clara Cavalcante, zootecnista e pesquisadora da Embrapa Sobral, né? Caprinocultura e ovinocultura, hoje no especial aqui no Balcão do Boi. É rapidinho, estarei de volta. De volta com o Balcão do Boi. E agora nós vamos ao nosso especial ovinocultura, caprinocultura e ovinocultura. Eu vou conversar hoje com a doutora Ana Clara Cavalcante. Ela que é zootecnista e secretária do Comitê Técnico da Embrapa Sobral, no Ceará. Ela, como zootecnista, é formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, concluiu seu mestrado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Isso aconteceu em 2002. Já em 2010, ela foi titulada doutora em ciências pela Exalc USP e é pesquisadora da Embrapa Caprinos e Ovinos desde 2002. Possui uma experiência com o manejo de pastagens nativa e também pastagens cultivadas. Ela liderou projetos importantes na América Latina e também na África, em parceria com algumas universidades, como na Síria, no Quênia, também universidades na Venezuela e no México. Ela também exerce como orientadora de alunos de doutorado em 2 universidades e atualmente desenvolve ações gerenciais na Embrapa, sendo presidente do portfólio Mais Forragem, Segurança Alimentar Animal no Semiárido e também secretária executiva do portfólio nacional da Embrapa no tema conveniência com a seca, ok? Então tá aí,
essa é a pessoa que nós vamos conversar e eu há pouco perguntei para ela, assim, doutora, o tempo da senhora são só 24 horas por dia? Eu acho que tem um pouco mais, porque são várias as responsabilidades. Doutora Ana Clara Cavalcante, muito obrigado. Eu sei dessa infinidade de compromisso que a senhora possui, mas dedicando uma hora para falarmos sobre capinocultura e ovinocultura, pastagens aqui no Balcão do Boi. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês nessa pouca uma hora aí para a gente falar de tanto assunto, mas vai ser um prazer e a gente está aí à disposição para interagir. Bom, falamos sobre esse trabalho de forragem, de alimentação animal no semiárido. Claro que hoje eu postei que nós estamos, a partir de agora, você pode e deve enviar as suas dúvidas, as suas perguntas para a doutora Ana Clara através do nosso WhatsApp, que é o 11 943220886. E também, assim como eu postei hoje de manhã, já tenho perguntas aqui que o pessoal enviou através das nossas redes sociais. Então, é um assunto extremamente importante e eu gostaria, claro, que nesse bate-papo nosso, nós vamos falar hoje sobre estratégias para a segurança alimentar animal no semiárido. É algo realmente de muita consistência e de muita responsabilidade, né? Falar sobre segurança alimentar no semiárido. O que precisamente se refere a essa segurança, doutora? Em primeiro lugar, assim, o ambiente semiárido é um ambiente bastante desafiador. Nós temos períodos muito longos de seca, a gente tem o incrível bioma da Caatinga, que é altamente resiliente a essa condição de seca, que oferece uma infinidade de plantas de alto valor nutritivo, mas em períodos muito curtos, e há rebanhos que ficam no semiárido durante o ano inteiro. E a gente entende que, pela condição de clima mesmo, na maior parte da região, dessa seca muito longa, a agricultura é bem mais desafiadora, então nós entendemos a pecuária como uma maneira de promover o desenvolvimento da região. Agora, para que isso aconteça de fato, nós precisamos fornecer alimento para os animais durante o ano inteiro e não apenas sazonalmente, durante curtos períodos onde há a presença de muitas plantas nativas efêmeras e muito ricas, mas a gente tem um período muito longo. Então, acreditando que a pecuária é uma maneira de desenvolver a região, que há um grande potencial no desenvolvimento da pecuária, nós temos que buscar maneiras de alimentar os rebanhos durante o ano inteiro. Então, dentro dessas estratégias, dessa maneira de alimentar os rebanhos do ano inteiro, surge esse tema da segurança alimentar animal no semiárido. A exemplo do que aconteceu para as populações humanas através de diferentes tipos de programa que proveram alimentos e meios das pessoas se alimentarem, a gente está agora no momento de desenvolver, de organizar estratégias que garantam essa segurança alimentar animal, que envolve vários tipos de plantas e vários tipos de manejo, visando o fato da gente conseguir alimentar bem os animais durante o ano inteiro e que a pecuária possa ser uma atividade com alto potencial de causar desenvolvimento no semiárido. Agora, doutora, o produtor, principalmente do semiárido, ele precisa entender que todo esse trabalho que a senhora e a sua equipe desenvolve, quando a senhora busca em outros países conhecimentos para contribuir com a ovinocultura, esses resultados, os benefícios de todo esse estudo só surtirão efeito se o produtor estiver disposto a entender, a participar do processo e usufruir de todo desse estudo executado, não é mesmo? Sim, claro. O que a gente tem trabalhado na nossa equipe?
A gente tem trabalhado no sentido, nós temos o desenvolvimento de algumas tecnologias e a base para o desenvolvimento hoje dessas tecnologias é perguntar para o produtor o que é que ele precisa. Então, a base dessas estratégias de segurança alimentar vem de demandas que os produtores nos fazem, à Embrapa e aos parceiros. A gente tem sistematizado essas demandas, tem elaborado projetos, inclusive nós temos um projeto em execução atualmente, que eu estou inclusive aqui em João Pessoa, na Paraíba, num workshop onde nós estamos trabalhando o processamento dos dados desse projeto, que é um projeto que chama Forrageiras para o Semiárido, é uma iniciativa da Embrapa em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, onde nós estamos testando mais de 20 opções de plantas forrageiras em todos os estados da região Nordeste, mais no norte de Minas Gerais, junto com os produtores em áreas escolhidas pelas federações, onde a gente está testando plantas para conservação de forragem, plantas para pastejo e os consórcios, além daquilo que a gente convencionou chamar de poupança forrageira, que é, por exemplo, a implantação de áreas com cactáceas, especialmente algumas variedades de palma forrageira e algumas plantas lenhosas com alto potencial de produção e de valor nutritivo, que podem, em situações emergenciais, serem utilizadas pelos produtores. Então, essa proposta que a gente tem trabalhado na rede de segurança alimentar animal no semiárido, ela tem a demanda do produtor como o caminho que nós estamos utilizando para trazer as respostas que os produtores precisam. É muito comum a gente se deparar no meio acadêmico, no meio científico, com pesquisas com resultados muito interessantes, mas que os produtores não se apropriam porque, às vezes, foi testado numa escala pequena, ou então, pelo próprio produtor não ter acesso a essa informação. Então, a Embrapa está muito preocupada com essa situação e nós temos feito um trabalho de animação junto com parceiros de universidade, Instituto Federal, organizações não governamentais e governamentais, para trazer esses resultados de pesquisa para o conhecimento dessas pessoas e nós juntos estabelecermos estratégias para que essa informação ela chegue ao produtor e ele possa utilizar ela da forma melhor possível para que essa informação se converta em ganhos, em desempenho e sustentabilidade para os sistemas pecuários da região semiárida. Bom, as novas gerações de produtores, de ovinocultores, juntamente com os novos acadêmicos, fazendo essa interação com a Embrapa, será a mola propulsora da grandeza e da rentabilidade da ovinocultura, da caprinocultura e ovinocultura, doutora? Olha, nós estamos bem atentos, porque nós temos várias gerações convivendo atualmente no campo. Qual o nosso propósito? Reduzir o conflito e aumentar a união entre essas diferentes gerações. Mas estamos bem atentos a isso, tanto é que boa parte da nossa matriz tecnológica hoje ela está baseada, por exemplo, no desenvolvimento de aplicativos para celular. Uma das tecnologias que nós temos, que já está disponível, nós temos um aplicativo que chama Pasto Certo, que fala de vários tipos de forragens. Nós temos um aplicativo que ele é específico, nós desenvolvemos, ele foi lançado em 2017, que chama Orçamento Forrageiro. É um aplicativo que ele tem por base um banco de dados de mais de 40 anos de pesquisa da Embrapa na Caatinga. Então, usando informações de produção da Caatinga, o produtor pode entrar no aplicativo e fazer simulações de qual é a capacidade de suporte da sua propriedade. E o aplicativo ele vai lhe informar as quantidades de forragem que você tem mês a mês no pasto e quanto de forragem você precisaria para alimentar o rebanho que o produtor tem na propriedade dele,
durante um ano inteiro. Então, no processo de tomada de decisão que esse aplicativo ele permite o produtor, ele informa as quantidades de feno, de silagem, e de capineira e palma, que são as principais fontes de forragem suplementar que os produtores usam no semiárido. E com o uso desse aplicativo, é possível que o produtor se programe tanto para a questão de como ele vai usar o pasto nativo dele, mas como ele vai produzir ou adquirir forragem para complementar, e até mesmo auxilia ele a decidir quantos % do rebanho ele vai vender. E a ideia é que ele faça isso com uma antecedência e ele possa, então, por exemplo, estar negociando os animais num período em que o preço está melhor, e não no período em que os animais já estão magros, ele não tem mais forragem, e quem compra dá o preço, né? Então, é uma ferramenta que a gente disponibilizou dentro da rede Mais Forragem, que é essa rede que nós temos de desenvolvimento de tecnologias para o semiárido, em que possibilita, a gente chama que é uma ferramenta de empoderamento do produtor. Ele tendo o acesso a essa informação, que basta ele fazer o download desse aplicativo, que chama Orçamento Forrageiro, ele faz o download no celular, ele já vai ter acesso a essa informação e já vai poder tomar a decisão que seja mais adequada e mais viável para a situação dele, seja fazer mais forragem, ou seja, vender uma parte do rebanho, um período em que o preço esteja melhor. Essa é uma das ferramentas. Um outro área que nós estamos trabalhando também nesse sentido de estimular as novas gerações com isso, é a questão do desenvolvimento de maquinários mais adequados para serem utilizados nos solos, nas condições das propriedades do semiárido. Então, nós estamos testando um protótipo de uma plantadeira adubadeira e também de uma máquina para fazer preparo de solo para sistemas agro-silvopastoril, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para o ambiente da Caatinga. Então, a gente acredita que essas ferramentas, que na verdade foram demandas das gerações de produtores que já estão no campo, que dizem para nós já estamos cansados, nós não conseguimos mais trabalhar manualmente como a gente trabalhava, a gente tem que também dar condições dos nossos filhos continuarem no campo, é uma outra geração. Então, a gente tem provido nós estamos muito preocupados com isso dentro da Embrapa, a Embrapa e seus parceiros, de desenvolver essas soluções, usando os aplicativos, usando as redes sociais. Nós temos vários canais via redes sociais, e ainda esse ano a gente vai estar lançando, junto com a CNA, um portal que vai chamar Forrageiras para o Semiárido, onde a gente vai ter várias funcionalidades, inclusive simuladores, para que o produtor informe quanto que chove na região dele, quais seriam as plantas forrageiras mais produtivas, mais adequadas para a situação onde ele vive, com as condições de clima que ele vive. Então, nós estamos muito atentos para isso. A gente tem trabalhado com os aplicativos, com as máquinas. Se as pessoas entrarem na página da Embrapa, embrapa.br, vão ver que a gente tem um cardápio variado de opções e a gente está sempre em busca de promover a inovação no semiárido através dessas ferramentas novas e usando, obviamente, o conhecimento que já foi acumulado na Embrapa ao longo desses mais de 40 anos para que a gente consiga disponibilizar essas soluções que sejam realmente úteis para os produtores de todas as gerações que estão no campo hoje, no semiárido. Bom, doutora, eu tenho já algumas perguntas aqui. Eu quero só enaltecer e dizer o seguinte, gente, atenção pessoal da ovinocultura, capinocultura e ovinocultura. Nós tivemos, nas palavras da doutora Ana Clara, toda a preocupação da Embrapa. Nós temos uma empresa de pesquisa que é uma das mais sérias do mundo, trabalhando de uma forma muito profissional em prol da ovinocultura e da capinocultura. Então, o chamado nosso, quando nós criamos o especial caprinocultura e ovinocultura, visa justamente isso, facilitarmos que você tenha acesso a essas informações e transforme a capinocultura e ovinocultura em uma pecuária lucrativa e rentável.
E essa contribuição é algo realmente memorável no dia de hoje. Bom, eu quero agradecer o doutor Atos Pastore, meu irmão, que possui ele, que é diretor da Androvet, aqui no Brasil e também no México, doutora. Parabenizando pelo programa e pelo posicionamento da senhora e de toda a equipe da Embrapa. E pergunto o seguinte, doutora, quanto em quilo de ovinos e caprinos podemos avançar no semiárido com o programa? Essa é uma pergunta bem interessante, porque tem outras pessoas que trabalham a questão do sistema de produção. E esses dias andaram me fazendo uma pergunta um pouco parecida com isso, quando eu falava da questão de capacidade de suporte no semiárido, porque nós temos propriedades pequenas, e a pergunta era bem assim, a gente tem que tirar os animais da caatinga e colocar, então, o que é que nós pretendemos com esse programa? É que o produtor possa ter um número de animais suficiente para viabilizar essas propriedades aí de 30 de em média 30 hectares, né? Então a gente tem rebanhos que são muito variados. O que eu posso dizer, eu não vou lhe dizer um número, porque nós temos vários sistemas de produção com diferentes números. E qual que é o nosso propósito, por exemplo, com essa ferramenta que a gente criou? É viabilizar meios para que o produtor ele consiga, com a meta que ele tem estabelecida no sistema dele, ele conseguir atingir essa meta. Seja uma meta de você ter uma meta conservadora, como é o caso dos sistemas mais extensivos, que a gente tem aí taxas de lotação de 5, 10 animais, caprinos e ovinos em média por hectare, até taxas de lotação muito altas, de 50, 60 animais por hectare, nos sistemas mais intensivos, e que você consiga, com essas ferramentas gerenciais, viabilizar isso. Então, assim, a nossa ideia não é a gente propor, tipo, quantos quilos de animal vai ser possível, mas é o produtor nos dizer, eu tenho uma meta de 200 animais por hectare, como é que eu faço para que isso seja viável? Bom, vamos fazer simulações, vamos ter elementos para dizer para você, é viável essa condição se você conseguir produzir ou colocar dentro do sistema 200, 300 toneladas de silagem, por exemplo, né? Então, assim, nós acreditamos que tem um potencial muito grande e que esse potencial ele é um desejo de cada produtor, de cada sistema. O Fernando, acho que já esteve conversando com vocês em um outro momento, onde ele falou de tipologias, de vários tipos de produtores com características muito específicas, e a nossa ideia é o quê? Tornar viável cada ambiente desse, respeitando as necessidades de cada propriedade. Então, assim, eu não vou lhe dizer um número específico, é viável produzir 200 quilos de cordeiro por hectare, blá, blá, blá. Mas é viável, a gente tem tecnologias para tornar viável qualquer sistema de produção que esteja com caprinos e com ovinos no ambiente semiárido, utilizando as ferramentas que a gente tem de tomada de decisão, de cálculo, de capacidade de suporte, de opções de plantas forrageiras para produção de silagem, para produção de feno, palmal. O que eu queria mais dizer é o seguinte, nós temos a tecnologia para produzir aquilo que os sistemas de produção nos demandam, né? Desde que a gente faça, que é uma coisa que nós temos trabalhado fortemente, que é a questão do planejamento forrageiro, do orçamento forrageiro, que é uma ferramenta que permite a você saber até onde a tua propriedade é autossustentável e o que você precisaria colocar de insumos ali dentro para conseguir atingir os objetivos que você estabelece. A gente tem outra ferramenta que trabalha junto com a gente, que é uma ferramenta que é o Centro de Inteligência em Caprinos e Ovinos. A gente tem o SimCusto e o SimRebanho, que são duas ferramentas que você pode fazer a contabilidade de quanto custaria cada input que você vai colocar lá dentro, e também você faz uma evolução do rebanho de forma muito fácil e rápida, para saber quanto tempo você levaria para chegar naquela meta estabelecida. O fato é que a gente acredita que a
possibilidade de viabilizar vários modelos de produção, desde que você use os insumos adequados, fazendo o planejamento necessário e que o que a gente acredita é que realmente caprinos e ovinos, pela característica que esses animais têm de serem mais resilientes até ao próprio ambiente em relação à temperatura, necessidade de água, necessidade de nutrientes, que a gente consegue desenvolver uma ovinocultura e uma caprinocultura eficiente, sustentável e produtiva nos diferentes modelos de produção, seja ele um modelo mais extensivo. A gente tem um trabalho bem interessante que a gente tem feito agora, que é junto à Embrapa Semiárido, também trabalha com isso, que é a indicação geográfica, que permite com que animais criados em regime mais extensivo, que preservem algumas plantas da caatinga que dão um sabor especial à carne, e isso possa ser viável, como os grandes confinamentos e as iniciativas de confinamento, que é um outro trabalho que a Embrapa tem feito junto com o Ministério da Integração, que é o Rota do Cordeiro. Então, assim, tem tantas possibilidades que aí seria até injusto eu falar aqui num número que contemplasse apenas um sistema de produção, mas o que a gente tem visto, o que nos anima a trabalhar de forma global com essa questão do sistema de produção de caprinos e ovinos é ver que tanto para pequenos como para grandes iniciativas é viável. A gente tem tecnologias, a gente tem meios para tornar, digamos assim, os sonhos dos produtores realidade. E o que nós temos trabalhado, não só a tecnologia, né, não só os fatores tecnológicos, mas também os não tecnológicos, nós temos envolvido importantes stakeholders, parceiros, que trabalham no financiamento. Esses dias mesmo tivemos reunião com a Sudene, temos tido diálogo sempre com o Banco do Nordeste, com o FIDA, que são instituições que estão aí para dar suporte a essa questão, de modo que a gente viabilize qualquer sistema que queira estar produzindo caprinos e ovinos no semiárido. Tá certo. Ficou grande a resposta, ficou grande a resposta. Mais entendido. Mas eu espero que tenham compreendido aí como é que é a lógica daquilo que a gente tem trabalhado. Tá bom. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial. Eu já tenho perguntas, inclusive, do Ricardo Falcão da Bahia e outras perguntas. Já lhe repasso logo após o break, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo comercial e, na sequência, nós voltamos trazendo para você a sequência desse bate-papo aqui com a doutora Ana Clara Cavalcante, ovinocultura e caprinocultura, o assunto do dia de hoje. É rapidinho, estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com o Balcão do Boi. E olha, e nesse break eu aproveitei para baixar aqui o aplicativo, né? Já baixei o aplicativo. Ô Marcos, você e o meu amigo Junqueirão, nós conseguimos mostrar aqui? Aonde? Que câmera que eu vou mostrar? Contigo, Junqueira, ou com o Max? Com o Max. Aqui, gente, ó. Baixei nesse momento o aplicativo. Aqui, deixa eu posicionar. Aí, ficou bom? Ficou bom. Pronto, olha lá. Baixei o aplicativo neste momento. Aqui o orçamento forrageiro, que foi o que a doutora Ana Clara Cavalcante está passando aí essas informações. Para começar, escolha sua rede social favorita. Pode ir atrás do Google, do Facebook, enfim, tudo isso aqui você vai ter acesso aí, tá bom? Bom, vamos voltar aqui o bate-papo. Doutora, já baixei, a senhora viu aqui que eu já baixei o aplicativo. Ótimo. É bem rápido e simples. A gente até preparou uns versos, um cordel, que explica para o produtor como é que funciona o orçamento forrageiro, porque é bem simples e rápido e esperamos que seja bem útil, né? Que as pessoas, já temos notícia do pessoal do Sebrae utilizando no Piauí, o pessoal na Bahia, os técnicos do Senar no Ceará, o pessoal está fazendo os planejamentos forrageiros por aí, usando a ferramenta. Tá certo. Então, deixa eu voltar aqui. Eu já vou logo à pergunta do Ricardo Falcão, ele que é da Bahia, tá? E ele está perguntando, ele fez uma comparação a respeito da questão de clima e vegetação do Rio Grande do Sul e Uruguai,
Tá, mas aqui no Nordeste temos secas longas que não sabemos quando ela vem e nem quanto tempo ela dura. Aí complica, diz ele. Como faço correção de solo e adubação com essa topografia? Como posso melhorar isso na minha propriedade? Essa é a pergunta do Ricardo Falcão da Bahia, doutora. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente avalia historicamente o que tem acontecido com o clima, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso aqui na reunião. A gente vê que as chuvas, a gente fala, está chovendo menos, mas quando a gente avalia a série histórica, os dados que a gente vê é que mais ou menos o regime hídrico é o mesmo. Qual é a diferença que a gente tem percebido? É a questão do solo. Nossos solos estão degradados, então a capacidade de absorver água do nosso solo ela está diminuindo. Então essa preocupação dele é muito pertinente, de como vou corrigir, como é que eu vou fazer isso para que eu mantenha o meu ecossistema saudável. Nós temos trabalhado muito a questão da manutenção de matéria orgânica no solo. O fato de você manter o solo coberto, ele é muito importante. Então, tanto é que as práticas que a gente tem feito de recuperação de áreas degradadas na Caatinga, elas estão baseadas primordialmente em não usar o fogo. Quando eu não uso o fogo, eu não queimo, então eu vou deixar uma cobertura. É um primeiro aspecto sobre isso, é manter a cobertura do solo, prover meios daquele solo ficar coberto para quando as chuvas vierem, da forma como elas vêm, ocasionalmente, que a gente não perda o solo, que é a base para os nossos sistemas de produção. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é mantenham as coberturas do solo. Deixe árvores que caiam as folhas e que cubram esse solo. Porque as adubações convencionais, ou seja, adubação com ureia, que é muito comum, ela só vai ser eficiente se tiver umidade no solo. Então, se o solo não tiver umidade, isso não vai funcionar. Um solo descoberto, ele vai perder a umidade muito mais rápido. Então, assim, o conselho que a gente costuma dar quando as pessoas perguntam o que é que eu faço para recuperar o meu solo, eu tenho que área gradeada. Primeira coisa, não toque fogo. Segunda coisa, mantenha a cobertura do solo. A partir disso, você aos poucos, você vai aumentando a capacidade do solo de absorver água. Ele absorvendo água, a água é o meio com que o adubo vai chegar na raiz das plantas. Então, é o meio mais eficiente de você fazer a adubação, de você dar algum trato cultural e isso se converter num aumento de produção de biomassa. Então, Ricardo, vamos procurar manter a cobertura do solo, manter a matéria orgânica do solo, e que esse é o primeiro passo inicial para a gente ter sucesso. Qualquer prática que a gente venha fazer, seja intensificar, adubar, com a cobertura do solo, principalmente na região da Caatinga, que a gente tem essa dinâmica toda diferente, um período muito longo de seca e chuvas esporádicas. Cobertura do solo é o ponto principal, o ponto-chave para que qualquer prática que a gente venha a desenvolver a partir disso, ela seja eficaz, ela se converta realmente em aumentos expressivos de produção de forragem ou produção agrícola dentro do ambiente semiárido. Bom, eu costumo sempre dizer o seguinte, doutora, seca é algo que acontece anualmente. Todo ano nós temos seca. Vocês têm um trabalho realmente de melhorar essa questão das forragens no semiárido. Bom, se vocês pesquisadores sabem disso e o produtor sabe disso, é fácil, tem que se programar, tem que fazer um planejamento para enfrentar essa adversidade. Essa seria uma das soluções para melhorar a rentabilidade, doutora? Então, nós estamos apostando nisso, no fato de planejar. Eu costumo brincar nas palestras com o pessoal e tudo, dizer, olha, como é que vocês ainda têm surpresa com a seca? A seca não é uma surpresa, né? A seca é a realidade. E aí, às vezes, as pessoas têm uma religiosidade muito forte, então reza para um santo, reza para outro, faz uma mandinga para chover.
Aí eu costumo dizer, olha, essas coisas, elas não estão no nosso poder. Você pode rezar, mas o santo pode ter recebido um outro pedido mais urgente. Então a gente tem que fazer o quê? O que é que está no nosso poder? A gente deseja que chova, a gente deseja, a gente reza e tudo, é um desejo. Mas o que é que a gente pode efetivamente fazer? Nós podemos nos planejar. E aí, quando chegam as previsões, geralmente as previsões não são muito otimistas, porque já é muito comum todo ano ter uma seca. Então, às vezes a gente quer negar essas previsões. Eu digo, não negue, vamos nos preparar para o pior, para a questão da gente ter mais tempo sem chuvas. Se a gente se preparar para essa condição de mais tempo sem chuva, a gente vai armazenar mais forragem, a gente vai ter uma estratégia de venda de parte do rebanho, preparar o rebanho para venda num período mais favorável, e a gente vai lucrar com uma condição que é a nossa realidade. A nossa realidade é todos os anos a gente ter seca. É uma certeza, é como a certeza da morte. Todos vamos, todo ano vai ter seca. A gente tem que estar preparado para isso, né? Preparando como? Aí é que a gente vem com essas ferramentas de planejamento aí. Vamos nos planejar, vamos saber. E é tão interessante isso que nós temos algumas experiências num dos lugares mais secos do semiárido, que é uma região no sertão dos Inhamuns, que chove em torno aí de 250 a 300 milímetros, que tem produtor que está ganhando dinheiro vendendo silagem. Que é uma coisa assim, tipo, como assim, né? Ele está vendendo silagem, ele se planeja, armazena, e aí ele está fazendo as vendas dos lotes dos animais dele no momento mais favorável, reduzindo o número de animais e guardando silagem, porque como não é o hábito da maioria das pessoas se planejar, quem está se planejando hoje está tendo uma renda extra com a silagem que ele não está utilizando nesse ano. Então, a gente só vê benefícios em planejar. Aí eu me planejei, mas choveu, ótimo. Choveu, você se planejou, mas teve uma outra pessoa que não se planejou. Esse é um potencial cliente seu, ainda tem essa possibilidade. Então, assim, nós acreditamos que para que a gente tenha realmente uma pecuária sustentável no semiárido ou em qualquer lugar, o planejamento é fundamental. Você tem que se planejar, porque a gente não pode ficar sendo surpreendido por seca. Seca é uma realidade, né? A gente pode ser surpreendido por outros fatores diversos, mas seca já é uma realidade. Então, se nós nos planejarmos, e aí a gente, Embrapa, parceiros, estamos disponibilizando aí algumas ferramentas de planejamento, o centro de custos, o centro de rebanhos, o centro de inteligência em caprinos e ovinos, o aplicativo do orçamento forrageiro, que são estratégias que o produtor baixou do celular, ele já faz as simulações dele, ele já tem uma ideia disso, e aí a ideia é, a partir disso, vamos nos planejar para poder ter o melhor desempenho possível dentro da realidade. Então, realmente assim, a mensagem que a gente tem passado é essa, é possível produzir, mas a gente tem que se planejar. Não tenha dúvida. Bom, e por isso tem a máxima, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, tá aí a bela condição realmente de quem faça o planejamento. Doutora, bom, nosso tempo infelizmente está terminando, mas rapidamente eu gostaria que a senhora falasse o seguinte, tem uma pergunta aqui, papel do pasto nativo na sustentabilidade da pecuária para nós fecharmos. Excelente pergunta, não tinha uma pergunta melhor. Fundamental. Quem baixar o aplicativo do orçamento forrageiro, ele vai ver que a base do planejamento forrageiro é o uso do pasto nativo. No aplicativo, a gente coloca 3 condições de pasto nativo. Uma condição de baixa oferta de forragem, uma condição de média oferta de forragem e uma condição de alta oferta de forragem. O que é a baixa oferta de forragem? É uma condição de um pasto mais ralinho, um pasto que já tem algum grau de degradação, um pasto que não tem grandes ofertas de forragens de alta qualidade. O pasto de melhor qualidade, de alta oferta, é o melhor pasto, o filé da propriedade.
e o médio é o intermediário. Então, por que a gente acha isso? Porque a base do nosso sistema de produção tem que ser a caatinga, porque a caatinga é o ambiente mais resiliente à condição da seca que nós temos. E nós temos que usar a caatinga de forma inteligente, nós não podemos degradar a caatinga. Tanto é que essas ofertas que aparecem no aplicativo, nós colocamos dentro do aplicativo níveis de utilização que, por exemplo, um pasto que tem baixa oferta, só 10% daquilo que está lá é que o aplicativo vai considerar que está disponível para os animais utilizarem. E na melhor condição, 40%. Para quê? Para que a gente mantenha esse ecossistema em equilíbrio, porque ele é a base. Todo o ambiente que tem a caatinga é uma riqueza muito grande. Nós temos uma diversidade muito grande de plantas, que na época chuvosa nós temos as plantas herbáceas que são riquíssimas quantitativamente e qualitativamente. E aí, à medida que vai secando, se a gente mantém as árvores no ambiente, o que é que nós vamos ter? A queda das folhas. Para você ter uma ideia, tem planta da caatinga, que a folha seca tem 70% de digestibilidade, é um concentrado. Então, é incrível isso, é uma riqueza muito grande. Tá certo. Aí nós temos práticas de raleamento, rebaixamento, enriquecimento, que são práticas que potencializam a forragem que está disponível na caatinga e, inclusive, temos alguns lugares que têm uma composição tão especial de plantas que essa composição especial ela dá um sabor diferenciado para a carne e para o leite, que tem um alto valor agregado para a indicação geográfica. Tá certo. Doutora Ana Clara, eu quero... infelizmente, o nosso tempo estourou e minha diretora está maluca aqui. Mas, olha, eu quero agradecê-la imensamente. Desculpe não permitir que a senhora conclua o seu raciocínio, mas convidada está e o Balcão do Boi está de portas abertas para a contribuição com a capinocultura e ovinocultura. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e transmita a todos no Rio Grande do Sul o nosso carinho. Bom dia, do Rio Grande do Norte, sorte. perdão. Bom dia, boa sorte a todos e estamos à disposição. Embrapa.br, tem o Facebook, tem tudo, nos procura que a gente está à disposição para contribuir sempre. Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Tá aí, um abraço a todo o pessoal do Rio Grande do Norte que está acolhendo e vai participar aí com a doutora agora desse workshop. Bom, nós vamos agora conferir a meteorologia para as áreas de pastagens e a agricultura para o Nordeste. Confira. Olá, estamos de volta com mais informações da meteorologia, agora para a região nordeste do país. Em parte dessa região tem um pouco mais de chuva, mas lá no sertão nordestino e na Bahia o tempo fica mais firme. A gente pode observar nuvens passando principalmente pelo Maranhão, Piauí e Tocantins, nuvens mais carregadas. Separei o mapa para a gente dar uma olhada e olha só, a Bahia com pouca chuva, como eu disse, volumes de 15, 30 milímetros no período de uma semana, pouca chuva. Já o Maranhão, Piauí e Tocantins, a gente pode ter até volumes de 100 milímetros de chuva. Água bem-vinda aí para os produtores de soja. A soja está ainda em desenvolvimento final, aí lá o plantio é um pouco mais tarde, então tem bastante soja ainda no campo. Já na Bahia, os produtores estão um pouco preocupados com a falta de chuva. E no sertão nordestino, aqui como um todo, a gente pode observar que não tem previsão de chuva. Muita gente aí querendo água para plantar o feijão, não vai ter chuva por enquanto. E no próximo período, redução total dos volumes de chuva de 15 a 30 milímetros no máximo em toda a região nordeste. Ora bem, agora nós vamos conferir a nossa agenda de leilões. Olha só, nós teremos no dia 28 o leilão de gado de corte da Programa Leilões, né? Isso é hoje, tá? Às 21 horas. No dia 7 nós teremos o leilão virtual Senepol de Origens, também da Programa. Seguindo a agenda da Programa, no dia 9 acontece o leilão Produção Máxima Paranoá Senepol. E no dia 10 o leilão virtual Girolando Naturelle, tudo isso da Programa Leilões, ok? Rapidamente, tchau. Até amanhã, um bom dia. Amanhã é sexta-feira, vou estar te esperando aqui a partir das 8 da manhã no Balcão do Boi. Amanhã tem Bons Mara, ok? Tchau, até amanhã.